Vamos ler o que diz o texto. 1 Tessalônica, capítulo 4 e o versículo de número 16. Portanto, o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Diga glória a Deus. O tema da campanha é o arrebatamento. Vem aí, estejai-vos preparados. Quem está preparado aqui, levante a mão. Qual é o significado da palavra arrebatamento? Na verdade, a palavra arrebatados, ela vem do latim, como a palavra arrebatados no texto, em estudo no qual nós lemos aqui no versículo de número 17. Entretanto, se for necessário, o arrebatamento, essa palavra pode ser referida também nas escrituras como o harpazo, que é a palavra grega traduzida como arrebatados. E a primeira menção do arrebatamento no Novo Testamento por Jesus encontra-se no Evangelho de João, no capítulo de número 14, o versículo 1 ao versículo de número 13, quando Jesus, ele diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Quem quer estar com Deus na eternidade, diga amém. Agora, para quem Jesus virá? Para quem Cristo virá? Cristo virá novamente para a sua igreja. Agora, Cristo virá para a sua igreja, que é formada por todos os salvos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Agora, o arrebatamento da igreja será limitado somente aos cristãos cheios do Espírito Santo, que estão firmemente na obra, esperando o retorno de Cristo. Então, o arrebatamento da igreja, o arrebatamento será somente para aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Será que hoje nós temos aqui uma igreja cheia do Espírito Santo? Será que nós temos aqui hoje obreiros cheios do Espírito Santo? Será que nós temos aqui hoje jovens cheios do Espírito Santo? Será que hoje tem aqui uma igreja cheia do Espírito Santo? Se você está cheio do Espírito Santo, levante a tua mão para cima e diga um glória bem alto para exaltar o nome dele. O arrebatamento é só para os crentes salvos, cheios do Espírito Santo, e será deixados para trás os crentes carnais, que não querem compromisso com Deus.
tormentos e grande angústia para aqueles que ficarem e irão passar pelo período da grande tribulação. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Agora, é bem verdade e é claro que a maior parte da questão dar, receber, servir, melhor, dar, orar, servir, na maioria das igrejas evangélicas é feita um pouco mais, talvez de 15 ou 20% da membresia da igreja. Pouco se enquadra na questão de servir, orar, santificar, doar-se ao evangelho do Senhor, porque infelizmente a maioria quer viver das suas vontades e dos seus prazeres. Mas uma coisa é certa: Jesus vai voltar para os salvos. Pastor, mas eu venho na igreja, já vou entrar na mensagem, no texto no qual nós lemos: sou abençoado por Deus. Você receber bênção na igreja não é sinônimo de salvação. Você vem aqui ser revelado através de uma revelação dos homens de Deus que aqui está. Quando Deus diz que está abençoando a tua casa, a tua família, não é sinônimo que você vai ser arrebatado. Se não tiver compromisso com a palavra, não vai ser salvo. Aleluias. Você precisa ouvir esta verdade. Precisamos falar essa verdade, porque Cristo quer nos salvar. Então vamos deixar de pensar que somente receber bênção eu vou ser salvo, vou ser arrebatado. Não se engane. Será salvos e arrebatados aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Se percebermos, portanto, de acordo com a visão do arrebatamento, somente crentes cheios serão arrebatados. Quem são esses crentes cheios? Tem crente cheio aqui? Levante a mão. Crente cheio do Espírito Santo produz frutos do Espírito. Crentes cheios do Espírito Santo, meus amados e dos irmãos, ele produz aquilo que está em Gálatas 5:22. Agora, será que crentes cheios do Espírito Santo ficam aí disseminando contendas? Será que crentes cheios do Espírito Santo ficam aí falando mal do próximo? Será que crente do Espírito, cheio do Espírito Santo, fica achando que é mais santo do que o outro? Será que crente cheio do Espírito Santo fica lutando contra o próprio ministério, contra a própria obra de Deus? Crente cheio do Espírito Santo quer ganhar almas, vão atrás de pecadores que estão perecendo lá fora e não lutando com os crentes que estão dentro da igreja. Crente cheio do Espírito Santo não fica disseminando disse-me-disse, falando mal do ministério, falando mal da diretoria, falando mal da igreja. Não, crente cheio do Espírito Santo, ele não fala mal, ele dobra o joelho e pede para Jesus abençoar. Tem crente cheio do Espírito Santo aqui nesta noite? Levante a mão e diga glória a Deus. O arrebatamento vem aí, irmãos, e não é brincadeira. Vou entrar na mensagem aqui agora. Eu quero falar aqui em cima desses dois versículos 5 fatos que aconteceram
acontecerá no dia do arrebatamento da igreja. Esse texto sagrado descreve como será o arrebatamento da igreja, ou arpaz, ou arrebatados, que significa levar embora com uso de força, ou carregar para bem longe. Ou seja, seremos levados embora. Entretanto, para nós cristãos, o arrebatamento da igreja será o quê? Um transporte divino dos salvos para o encontro do Senhor Jesus nos ares. O arrebatamento da igreja sempre foi ilustrado desde o Antigo Testamento, através de tipos e símbolos proféticos, do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus Cristo. O evento escatológico mais aguardado pela igreja é a vinda do Senhor. Agora, como você tem esperado este acontecimento? Vivendo de qualquer maneira? Como estamos esperando este grande acontecimento? Quem tem aguardado esse acontecimento cheio da presença de Deus, diga amém. Neste texto no qual nós lemos, nós aprenderemos a respeito de 5 fatos que acontecerá no dia do arrebatamento da igreja. Quais são eles? Nós lemos aqui no versículo 16 e versículo 17. Primeira, a palavra da ordem. Deus dará uma ordem. Segundo, a voz do arcanjo. Terceiro, o som da trombeta. Quarto, a ressurreição dos mortos. Quinto, aqueles que serão arrebatados vivos ao encontro do Senhor nos ares. Diga glória a Deus. No versículo 16, aqui na parte A Bíblia diz: porquanto o Senhor mesmo dada a tua palavra de ordem. A palavra ordem. Uma grande voz, um brado forte partirá do Senhor, com uma palavra de ordem, dizendo: chegou o dia. O Senhor bradará dizendo: chegou o momento. Uma grande voz e um brado forte partirá do Senhor, com uma palavra de ordem, a fim de preparar o seu exército para soar a trombeta do arrebatamento. Você imagina Deus dos céus olhando para o seu exército de anjos e dando uma palavra dizendo: chegou o dia, chegou o momento. E agora ele dá a palavra de ordem dizendo: anjos, preparem a trombeta. Aleluias. Então, primeiramente acontecerá a palavra de ordem. Deus dará ordem para esse grande acontecimento. Esta palavra de ordem é o grito de alarido do general, dos seus comandados, a fim de preparar os anjos para um grande acontecimento, para o arrebatamento da igreja. Quem está preparado aqui nesta noite, levante a mão e diga glória a Deus. O profeta Joel, no capítulo 3, o versículo de número 16, o profeta Joel também, que profetizou acerca da vida do Senhor, ele diz: o Senhor rugirá e bramará de Sião a Jerusalém, e fará ouvir a tua voz aos céus, e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do teu povo. Aleluias. Então, o primeiro fato, primeira coisa que vai acontecer é a palavra de ordem, partindo do Senhor. Agora eu confesso para os irmãos que fiquei
A minha esposa está aqui de testemunha. Fiquei horas e mais horas meditando, falando com Deus, pedindo sabedoria do Senhor e entendimento, quando aqui o apóstolo Paulo, ele diz: ouvida a voz do arcanjo. Que maravilha! Sabemos que o único arcanjo citado nominalmente na Bíblia é Miguel. Miguel, quem é Miguel? É o anjo-chefe, um arcanjo protetor de Israel e do povo do Senhor, e vencedor de Satanás. Miguel é o anjo-chefe principal e também muito poderoso. Miguel, ele é o anjo acima de todos os demais anjos, reconhecido como sendo o primeiro príncipe do céu. Miguel é como o primeiro ministro da administração divina. E Paulo chega a dizer: então Deus dará ordem, e com voz de arcanjo. Agora entendemos. E se nós lermos, a expressão arcanjo só é usado 2 vezes no Novo Testamento, no texto em estudo e no versículo de número 9 de Judas, quando diz que Miguel contendia com Satanás, o arcanjo Miguel, por causa do corpo de Moisés. Então Miguel designa-se o que? Alguém de altíssimo poder angelical, dotado de toda a autoridade. O fato da igreja se encontrar, há uma possibilidade. O fato da igreja se encontrar com Cristo nos ares certamente gerará um grande conflito nas regiões celestiais. Por isso então, o apóstolo Paulo diz que com voz de arcanjo, porque Paulo ele diz em Efésios capítulo de número 6 e versículo de número 12: porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Agora o texto em estudo, o texto no qual nós lemos aqui, então Paulo está dizendo com voz de arcanjo. Então nós entendemos um pouquinho que do poder e da autoridade de quem é este arcanjo Miguel, o homem dotado de autoridade, de poder, conhecido e considerado o maioral, o príncipe dos anjos. Agora a Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, que o Senhor usa os anjos para executar a tua vontade. Os anjos são seres ministradores. Os anjos não obedecem às nossas ordens, mas obedecem às ordens de Deus para nos guardar, para nos proteger, para nos livrar. Mas Paulo está dizendo com voz de arcanjo. Paulo começa a falar sobre o arrebatamento, a ordem, depois em seguida a voz do arcanjo. Agora, se nós lermos também no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, o profeta Daniel descreve um grande conflito que envolverá o arcanjo Miguel em uma grande peleja contra Satanás. Daniel capítulo de número 12, versículo 1. Se você puder abrir a sua Bíblia, veja o que diz a palavra do Senhor. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até o tempo. Mas aquele tempo será salvo pelo teu povo todos aqueles que for achado escrito o nome no livro.
Então percebe-se que Daniel está dizendo que haverá uma grande batalha, tempo de angústia, qual nunca houve na terra. Haverá um período de tanta angústia, período de muita tristeza, angústia, como nunca houve na face da terra, período da grande tribulação. Mas a Bíblia diz, meus amados e queridos irmãos, que aqueles a qual o seu nome foi escrito no livro da vida, esses não vão passar por esse período, porque foram arrebatados. Xalabás, aleluia. Quem quer subir com o Senhor, levante a mão e diga oh, glória a Deus. Quem tem seu nome escrito no livro da vida? Infelizmente, aqueles que não querem ter o seu nome escrito no livro da vida, quando façamos apelos e falamos, quero aceitar Jesus, e muitos dizem, vou deixar para amanhã, não vou reconciliar hoje, vou deixar para depois. Eu vou te dizer algo aqui diante da palavra de Deus: haverá tempo de angústia, haverá tempo de aflição como nunca houve, e se o teu nome não estiver lá, você vai viver esse período aqui na terra. Você vai aceitar Jesus hoje ou vai deixar para amanhã? A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo número 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos anjos. Diga glória a Deus, diga aleluias. Então haverá a palavra de ordem com voz de arcanjo, ou seja, o Senhor vai estar dotado de toda autoridade e poder no o Senhor vai estar dotado de autoridade para arrebatar a sua igreja. Que voz é esta? A Bíblia diz em Mateus capítulo 25, Jesus conta a parábola das 10 virgens, e no versículo número 6 a Bíblia diz que perto da meia-noite escutou um grande grito. Quem é que gritou? Quem é que disse? Quem é que gritou com grande autoridade dizendo, o noivo vem aí? Paulo disse aqui em 4,16, o Senhor dará ordem, e com voz de arcanjo o Senhor virá com toda a autoridade e poder para arrebatar a sua igreja. Não estou falando da sua segunda vinda em glória e poder, da primeira vinda do arrebatamento de Cristo, que acontecerá nos ares. Ainda vamos falar da segunda vinda de Cristo nas próximas segundas-feiras. Quem quer subir com Jesus, levante a mão. Outro fato que acontecerá no dia do arrebatamento: primeiro, a palavra de ordem, Deus dará ordem segundo a voz do arcanjo. Terceiro, o som da trombeta. Aleluias. Você imagina Deus dizendo, anjos, prepara a trombeta. Prepara a trombeta, porque agora a trombeta vai soar. Aleluias. Você imagina Deus dizendo para os anjos, para o arcanjo, e dizendo para o seu filho Jesus Cristo, dizendo, preparai-vos a trombeta, porque agora eu vou arrebatar, vou tirar da terra a minha igreja, os meus filhos que têm suportado as
aqueles que abandonaram o pecado e não têm se corrompido com o mundo. Aleluia, os meus filhos que têm se dedicado na oração, no jejum, na santificação, os meus filhos que têm se importado com as minhas almas, que têm pregado a minha palavra, que têm falado não para o pecado, para o adultério, para a fornicação, para a mentira. Anjos, prepara a trombeta, porque vai acontecer. Orianda lá, aleluias. Vai soar a trombeta. Agora, percebemos que a trombeta sempre aparece nas Escrituras como um símbolo de alerta. A trombeta sempre aparece nas Escrituras como um símbolo de aviso de peleja, de grande guerra, batalha ou convocação e ajuntamento de povos e soldados. Então o som da trombeta é para ajuntar o povo que vai morar no céu. Aleluias. A Bíblia diz em Êxodo 19, versículo de número 16, diz que a descida do Senhor Deus do Monte Sinai foi percebida de forte som de trombeta, a ponto do arraial todo se estremecer. A vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem também será precedida de forte som de trombeta. Aleluias. Eita, glória a Deus, vai ser lindo. Este é o evento esperado da igreja salva. Amados e queridos irmãos, ai daqueles que ficarem, ai daqueles crentes que não quer vir para a igreja, quer ficar vivendo dos seus prazeres, quer ficar vivendo no comodismo, quer ficar aí, eu não quero compromisso com a obra, não quero compromisso com Deus, eu não vou porque eu não gosto de fulano, não gosto do pastor, não gosto do ministério, essa diretoria é isso, aquilo. Ai desses! O arrebatamento é uma realidade, irmãos. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52, a Bíblia diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, o ressoar da última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aleluias. Sabe o que isso significa? Não vai dar tempo para você ajeitar a sua vida. Não vai dar tempo de você sair desse pecado oculto. O pastor não está vendo, o pastor não está vendo, mas está com esse pecado oculto. Eu não preciso ver o teu pecado. Existe um Deus com os olhos com tocha de fogo que está vendo esse pecado oculto na igreja. Praticas todas as atrocidades escondida, e depois toca no corpo de Cristo naquele dia. Se a trombeta soar hoje, a Bíblia diz que haverá, o profeta Daniel profetizou, tempo de angústias como nunca houve na terra. Você imagina? Você vai vir para a igreja para cultuar, a igreja não está mais aqui. Você parou para pensar nisto? Vai ficar no pecado mesmo ou vai aceitar Jesus?
Você pensou, já parou para pensar? Você que não quer compromisso com nada, você que não quer abandonar este mundo prazeroso, você parou para pensar? Eu preciso te falar essa verdade, porque eu quero te ver lá no céu. Aleluias. Não adianta achar que fulano, minha esposa está orando por mim. Ninguém vai subir segurado na barra de ninguém não, viu? O meu esposo ora por mim, a minha esposa ora por mim. Os filhos achando só porque o pai está na igreja, achando que os filhos vão ser salvos. Serve para minhas filhas também. Eu não garanto a salvação de ninguém. Cada um tem que se esforçar pela tua salvação. Não vai dar tempo não, viu? Diga glória a Deus. O arrebatamento virá somente para a igreja, virá até as nuvens, virá como um ladrão de noite, virá também como noivo, virá somente para os seus santos. O arrebatamento virá secretamente, ninguém sabe. Será uma grande surpresa. Aleluias. O arrebatamento é descrito na Bíblia como um rápido assalto repentino da igreja. Vai ser muito rápido. É por isso que a vinda de Cristo para a igreja é descrita como a vinda de um ladrão de noite. Não vai dar tempo para nada. Vai ser de surpresa, na hora, no momento que você menos espera. É por isso que a gente tem que estar preparado a todo momento. Aleluias. É por isso que em 1 Tessalônica 5:2 Paulo diz: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Agora, esta metáfora que Paulo usa sobre o ladrão de noite significa que o tempo do início do dia do Senhor é incerto, é imprevisto. Não há maneira de prever esta data. É imprevisto. Por mais que a gente ouvi pessoas que já tentou prever a data da vinda de Jesus, nenhum deles acertaram. Por quê? Porque ninguém sabe. Ele não revelou a ninguém, está em oculto. Só vai acontecer quando Deus dizer, como nós lemos aqui: então o Senhor dará a ordem. É mentira de alguém falar: sei o dia que Jesus vai voltar. É imprevisível. Diga glória a Deus. Outra coisa que vai acontecer no arrebatamento da igreja, falamos sobre a ordem, a trombeta e a voz do arcanjo. Vai acontecer o que? A ressurreição dos mortos. Todos os mortos? Não, só aqueles que morreram em Cristo. Sabe aquele irmãozinho da igreja que era fiel aqui na obra, que morreu em Cristo? Que vai subir. Vai subir. A Bíblia diz que o arrebatamento dos salvos será dado por etapas. Porque Deus, meus irmãos, até no arrebatamento é tudo organizadinho. Deus não faz, irmão, quando eu vejo bagunça, desordem ali, aqui, olha, Deus não está nisso. Quem está me entendendo, diga amém. A Bíblia diz que o arrebatamento será em duas etapas. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão e receberão um corpo glorioso.
Então a primeira etapa do arrebatamento é o que? A ressurreição daqueles que morreram em Cristo. Primeira carta aos Coríntios 15:53 disse: porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que é o corpo mortal se revista da imortalidade. Então esse corpo será revestido da incorruptibilidade, da imortalidade. Paulo, ele dá um exemplo, ele explica um pouco o que vai acontecer com aqueles que morreram em Cristo. Ele diz na primeira carta aos Coríntios 15:42 ao versículo 44, Paulo assim também, aleluia, diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo da corrupção e ressuscita da incorrupção, semeia em desonra e ressuscita em glória, semeia em fraqueza, ressuscita em poder, semeia o corpo natural e ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Aleluias. Então a primeira etapa, a ressurreição dos mortos. Primeira carta aos Coríntios 15:21-23 diz: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito a primícia dos que dormem. Cristo foi o primeiro, Paulo dizendo. Mas ele diz no versículo 21: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ou seja, a morte veio através de Adão, mas a ressurreição também dos mortos veio agora através de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Versículo 22: porque assim como todos morrem em Adão, assim também serão vivificados em Cristo, mas cada um em sua ordem. Cristo a primícia e depois os que estão em Cristo. Então a primeira etapa do arrebatamento é a ressurreição dos mortos. Então se você morrer em Cristo, meu amado e querida irmã, fica tranquilo, você será ressuscitado no dia do arrebatamento da igreja. Aleluia, diga glória a Deus. A segunda etapa, ou a quinta fase do arrebatamento da igreja, é a transformação dos vivos em Cristo. Nós vamos falar ainda no decorrer dessa campanha de segunda-feira sobre a ressurreição dos corpos, como acontecerá, como é isso. Nós vamos falar sobre isso ainda. Por isso eu quero convidar todos para participar conosco dessa campanha, porque vai ser uma bênção. A segunda etapa do arrebatamento é a transformação dos salvos que estiverem vivos por ocasião da vinda de Cristo. Então, aqueles que estiverem vivos, eles serão arrebatados e transformados em um corpo glorificado. Quem está me entendendo, diga amém. Paulo diz, meus amados, e nos assegura em 1 Coríntios 15:51: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Estamos falando acerca do arrebatamento. Ou seja, nem todos iremos morrer, porque se Cristo voltar hoje, nós seremos arrebatados com Ele, ao encontro do Senhor nos ares. Diga glória a Deus. Algumas perguntas podem ser dada ou perguntada, né? Como acontecerá essa transformação? Colossenses capítulo 3, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, Cristo se manifestar, então também vós manifestarei com Ele em glória. Então nós iremos ser arrebatados, seremos manifestados com Cristo em glória. Filipenses 3:21, Paulo ainda afirma que Cristo transformará a nossa humilhação para sermos igual ao corpo da sua glória.
Quem vai ser arrebatado aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Agora, o arrebatamento da igreja é o evento mais esperado do universo. Ele contraria todas as leis físicas e a lógica da medicina, mas o evento mais aguardado pela igreja. É por isso que devemos estar preparados para este acontecimento. Jesus chegou diversas vezes a falar sobre a sua vinda. Mateus 24:40, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Então, meus amados e queridos irmãos, esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Exalte a Deus com palmas. Eu quero fazer com os irmãos aqui agora uma oração, pedindo para Deus nos avivar. Quem quer receber o avivamento de Deus aqui, levante a mão. Deixar de lado as indiferenças, tirar do nosso coração tudo aquilo que está nos trazendo mágoa, rancor, qualquer tipo de ressentimento que impede o agir do Espírito Santo em nossa vida, porque Jesus está voltando. E nós precisamos estar atento para o arrebatamento da igreja. Jesus disse em Mateus 24:42: vigiais, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Vigiar é o imperativo presente, denotado de vigilância constante a todo tempo. Então todo tempo você tem que estar vigilante. Não, precisa estar vigiando, porque a qualquer momento Ele vai voltar.